pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais. Pra gente é um privilégio ter vocês com a gente mais essa vez, podendo desfrutar dessa mesa que a gente tem experimentado da bondade de Deus, do seu reino, daquilo que Deus ele tem feito nesse tempo, né? E hoje, mais que especial, os nossos convidados, as nossas convidadas, né? A Tamires, Evelyn, elas que são missionárias da CRU, né? Cristo Cruzada, de estudantil e profissional para Cristo. Que isso! Foi certeiro, né? Então elas vão falar um pouco pra gente, né? Como é esse desafio de falar no reino de Deus no ambiente acadêmico, né? E como Deus ele tem operado, como Deus ele tem falado. Vocês vão falar um pouco das experiências, né? Como tem sido esse dia a dia ele pregando a palavra de Deus. Mas antes, nós vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Como vocês sabem, esse espaço daqui maravilhoso é o espaço que tem nos abençoado a mais coworking. Então, se você precisa de um endereço comercial, se você precisa aí, de um espaço realmente que facilite o seu trabalho, reuniões, um ambiente climatizado, internet boa, entre em contato com a Mais Coworking. O contato vai estar na descrição. E também o nosso agradecimento à Igreja Presbiteriana das Águas, que tem sempre nos abençoado com o equipamento e também edificado muito as nossas vidas. Então, muito obrigada aos irmãos, à igreja. E se você está procurando uma igreja realmente saudável na região ali, São Gonçalo, caminho para Alcântara, passando pelo Parque das Águas. Então tem a igreja, né, Presbiteriana das Águas, com certeza vai estar acolhendo vocês, uma comunidade muito querida. Muito bom, né? Eu ia te fazer um convite já para você curtir, comentar, né, e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam o que Deus ele tem feito, né? Nós, através de nós. Não esqueça também de você ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E como você já sabe, se você não sabe, é um ponto negativo para você, mas o Cordas ele tem um braço musical e nós temos algumas músicas lançadas. A gente lançou aí recentemente João 15, né, que está em todas as plataformas digitais. Então lá você pode ir lá escutar a gente, que com certeza você vai ser muito abençoado. Sem mais delongas, queria passar para as nossas meninas da mesa hoje, Tamires e Evelyn. Antes da gente falar da CRU, queria ouvir um pouco de vocês, como é que o Evangelho chegou até a vida de vocês, como é que foi a caminhada de vocês até Jesus, né? Como é que Jesus pegou vocês aí no laço? Bom, meu nome é Tamires. Fala, se apresenta aí quem são vocês, verdade, fala aí. Meu nome é Tamires, eu nasci num lar cristão. E apesar de nascer num lar cristão, né, e ser de família pastoral, eu não necessariamente era uma pessoa cristã, de fato, assim. Então foi interessante que ao longo da vida, da minha adolescência principalmente, eu tinha muitas crises, muitas questões identitárias que não faziam com que a igreja, as questões que eu estava vivendo na igreja não fizessem sentido. E eu lembro que eu conversei com uma amiga sobre... porque ela tinha falado um versículo da Bíblia, lá de Coríntios, que é o que o olho ouviu ou não ouviu, são as coisas que Deus preparou para você. Eu não sabia. Eu sei, que coisa é essa que Deus preparou? Aí ela falou assim, por que ninguém nunca viu nem ouviu? Eu perguntei pra ela, cara, você tem que orar, porque... Só Deus pode dizer. Só Deus pode... Porque assim, na minha cabeça, Deus é muito louco. E eu lembro que eu orei, eu não sabia como orar, e ela falou assim, cara, você precisa orar pra Deus como se estivesse falando com um amigo. Eu tinha volta dos meus 14 anos, mais ou menos. Eu marco minha trajetória com Cristo iniciando a partir daquele momento. Porque foi quando eu entendi o que era oração e que eu podia caminhar com Deus como se ele fosse um amigo, assim. Obviamente que a minha vida não se tornou uau, todas as questões sumiram, mas eu comecei a entender que Deus estaria comigo em todos os momentos, assim. Então, acho que a partir dali, minha caminhada com Cristo, ela começou e tem, né, dia após dia, né, dias de lutas.
Dias de Dias de luto, dias de glória. Dias de luto e dias de glória. Dias de luto, né? E o dia de glória vai chegar. E aí, velho, fala um pouquinho pra gente, como é que foi a sua caminhada? Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Evelyn, eu sou formada em psicologia pela Universidade da UERJ. E eu ainda não sou missionária da CRU, eu sou voluntária da CRU, trabalhando, né, lado a lado ali com a Tamires e com a equipe de missionários. A minha caminhada cristã, vou falar em 3 minutos, meu testemunho pessoal. A minha caminhada cristã também nasci em um lar evangélico. E eu sempre gostei de estudar, de ler, né, a Bíblia. Desde criança eu sempre gostei muito de ler. E aí eu decidi que eu queria me batizar. Quase para os 13 anos, faltando aqui uns 10 dias para os 13 anos. E aí fiz aquele estudo, né, antes do batismo e tudo mais. E foi ali que eu fui começando a entender. Eu tive falei, não, quero me batizar, mas porque todos meus amigos se batizavam também aos 13, aos 12 anos. Só que ali eu comecei a pensar, né, e a entender. E o pastor Charles, na época, falou: o batismo é simplesmente você confessar diante de todo mundo e falar que você quer ter esse Cristo para todo sempre, para toda a sua vida. E aí aquilo me pegou, eu fiquei pensando, parada assim, pensando. E eu passei minha adolescência, uma fase complicada, né, porque lá na minha casa meu pai era alcoólatra, ele já não está mais conosco, mas eu ficava pensando, tinha muitos problemas em casa e eu me sentia muito sozinha. E aí eu cheguei em casa, eu falei: Deus, eu quero ter o Senhor para sempre na minha vida. Isso é uma coisa que eu já decidi e eu quero ter. Só que eu queria te fazer um pedido muito especial. Já que o meu pai não é tão presente por ele ter a doença dele, o Senhor quer ser meu pai espiritual e meu pai da terra? E aí, daquela inocência, né? E eu falei assim: tá bom, Deus, então o Senhor vai ser meus 2 pais, porque eu sei que o Senhor é presente. Porque lá na igreja eu aprendi, né, de novo, que eu nunca estaria sozinha. E a partir daquele momento, assim, sempre quando eu tinha alguma dificuldade, eu sabia, não, Deus está comigo. E eu sempre soube disso, e eu passei a ter mais fé e a saber e a entender. Eu acho que foi a partir dali que eu parei de olhar Deus como se fosse um Deus carrasco, um Deus distante, né? Distante, que estava sentado ali no seu trono e tal, aquela imagem de criança. Eu passei a entender que, de fato, Ele estaria comigo em todo o tempo. Que Ele tem esse amor paternal, né? O amor de cuidado. Então, a partir dali, a minha caminhada foi só aumentando, eu fui me aproximando, né? E sabendo que eu poderia contar com Deus, independente do que estivesse acontecendo. Poderia chegar e falar: Deus, olha, estou aqui. Hoje eu estou me sentindo mal, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz. E eu acabei, né, aprendendo, e foi uma caminhada, assim, né, de crescimento. E agora eu tô aí. Sempre na caminhada, sempre estive. Que beleza, hein? Caraca. Não, eu tô pensando que ela fala, não, falar com Deus quando estiver triste, quando eu estiver feliz. Pô, entendeu isso? Entendeu isso nova, né? Não, e é interessante porque, assim, tem muita gente que, na verdade, faz ao contrário, né? Quando o pai terreno, né, tipo, não é presente, tem esses conflitos e tudo mais, então já aponta para Deus como se Deus também fosse um pai ausente, isso, né? Tipo, tem esse conflito, figura, né, com a figura paterna, e tem dificuldade até mesmo de chamar Deus de pai, né? Eu tenho amigos, né, que têm esse contexto familiar complicado e que demoraram muito até realmente entender e se render, né, à paternidade do Senhor. E é interessante, né, o que você falou, né? Então, já que o meu pai terreno, né, tem essa dificuldade, então o Senhor vai ser meu pai, né? Sim. O pai espiritual é interessante. Mesmo nessa inocência, como você falou, é uma ótima maneira, né, de pensar e, de repente, até encorajar, né, aqueles que estão em casa, que estão tendo esse conflito, que tal, né, orar para o Senhor, né, e fazer, de repente, essa oração sincera, né, e convidar Deus como pai. Sim, até porque, né, Deus, ele é um pai perfeito. Então,
ele não é um modelo de pai, né? Deveria ser parecido com Deus, né? Sim. Claro que não vai chegar nessa perfeição. Então, acho que a minha lógica foi essa, graças a Deus. Eu acho que a maioria das pessoas levam para essa outra lógica, né? Sim. Da paternidade. Já ouvi muitas histórias sobre isso. Mas Deus foi misericordioso, né? Verdade. Para tocar em mim, porque a gente nem para chamar e convidar a Deus, a gente faz sozinho, né? verdade. A gente precisa de Deus. verdade. Então, acho que Deus foi misericordioso para me mostrar, né? Isso, ter essa sabedoria. É bom ter pessoas que guiam a gente nesse caminho, né? Sim. Que ela falou, não ouviu no discipulado que Deus é um pai presente. Não, então eu acredito porque a Escritura diz. Né? Não tem a ver com a minha experiência, não tem a ver com o que eu acho, né? Mas se a Escritura diz, é nisso que eu vou crer. Pô, muito bom, muito bom. Não, eu falei assim, foi feliz, né? Porque, tipo, vou descobrir que Deus é pai depois, pô, entendeu? Descobri já velho. Fui descobrir que não era uma questão de troca, então ele vai me castigar se eu não fizer o que ele quer, entendeu? Mas, graças a Deus por isso. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a CRU. Uma cruzada, né? Uma cruzada estudantil e profissional para Cristo. Mas a CRU não é só uma cruzada, né? Porque uma cruzada é um evento, né? Mas a CRU, pelo que a gente sabe, é mais do que isso, né? Fala um pouquinho pra gente. Rapidinho, aproveitando, até para que o pessoal entenda, né, exatamente todo o trabalho, acho que seria legal um resumão do início. Por que CRU? Por que cruzada? Né? Então. Olha, eu tô muito feliz de falar sobre isso, né? Até porque eu sou formada em História, então contar história comigo É a pessoa certa. É a pessoa certa. Então vamos lá, o panorama histórico, né, da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Bom, a CRU, ela começou lá em 51, na Califórnia, através do Bill Bright. Ele queria iniciar, né, fazer parte da missão de Deus. E eu acho interessante que ele decidiu começar exatamente aonde ele percebeu que ninguém estava indo. Ele morava perto do campus de uma universidade lá na Califórnia. E ele decidiu, assim, tô vendo as igrejas se mobilizando para os hospitais, para as escolas. Mas a gente tem um campus enorme aqui de universitários. E vou começar por aqui. E aí foi onde que começou a primeira equipe, assim, de missionários. E hoje a gente tem a CRU em vários países, não somente aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela começou na década de 70, através do pastor Neco, lá em São Paulo. E aqui no Rio chegou em 93, na UF, aqui em Niterói. E é interessante porque, assim, a CRU ela é muito conhecida através aqui no Brasil, principalmente, através do Ministério das Universidades, que é a CRU Campus. Mas ela também não atua somente na universidade, né? Quando a gente fala assim, a CRU Brasil, a gente tem a CRU Campus, que é nas universidades, mas a gente também tem o Líder Impact, que é com profissionais. Tem o Faculty Commons, que é com um ministério que trabalha com pós-graduandos e professores universitários. Tem o Atletas em Ação, que é a galera aí dos esportes. Caramba! Né? E tem o Gerando Vidas, que é com plantação de igrejas. Né, que eles usam um recurso da CRU, que é o filme Jesus, para exatamente trabalhar com povos indígenas. Então, é muito interessante ver que a universidade ela é literalmente somente a plataforma de envio, porque esse estudante, ele pode, depois de formado, ele pode servir em várias instâncias dentro da CRU e também fora, assim, né? A gente sempre fala assim, a gente quer que você se envolva quando você se formar na missão de Deus. A gente não está querendo convidar pessoas para a CRU. Então a gente louva a Deus, porque a gente tem estudantes que hoje já são pastores, ou estão no seminário, ou estão servindo a Deus em outras agências, ou estão servindo através da sua profissão mesmo. Porque o importante de tudo isso é você participar da missão de Deus. Então a CRU ela surgiu nesse contexto de fazer com que as pessoas entendam que o lugar que você está pode ser, sim, o seu campo missionário, né? Caraca, sensacional, hein? Muito bom. Né? Assim, minha visão era realmente só o campo universitário. Mas como universitário é o meio para, né?
E eu conheço a Cruz já há um tempo, mas eu não conhecia esses outros braços. E eu esqueci de um ainda, Opa. muito importante. Olha, antes que eu falou aqui no meu ponto. Que a gente tem também o Ministério de Estratégias Digitais, que é exatamente através de algumas plataformas, que é o suaescolha.com, e outros recursos que auxiliam, né? Filme, que é o aplicativo. O aplicativo que auxilia também as pessoas que estão aí no mundo digital, né, e também precisam ser alcançadas. Aí pronto. Foi. Não, é legal, né? Eu ouvi como é bem abrangente, né? Essa questão universitária. Mas o nome, por que Cruzada? Então, Porque assim, como você falou, né? A gente tava conversando sobre o Cruzada, é um evento, né? Mas a CRU é uma missão, uma organização, uma agência, né? É um movimento, né? sim. Então, a CRU ela é uma organização missionária interdenominacional, né? E o nome Cruzada é muito mais pelo contexto histórico, assim, né? Que ela surgiu, assim. Então, foi mais nesse contexto de mobilização. Então, tanto é que na Europa, por exemplo, o ministério não é conhecido como Cruzada, até porque o contexto, você chegar na Europa, o movimento Cruzada, não dá. Não vai dar certo, né? Então, Não né? dá. Melhor não. Melhor. Então, Melhor mas é não. o mesmo ministério que lá na Europa é conhecido como Ágape. Ah, sim. Então, né, é uma coisa mais amor. Então, você falou, tipo, na década de 50 que começou. Isso. E nessa época, né, a gente lembra das cruzadas evangelísticas. Isso, né, exatamente. Muito relacionado Pico, a isso. assim, de Billy Sim. Graham e Billy tudo Graham mais, e tal. Sim, exatamente. Então, Então foi exatamente por causa desse contexto. E aí ficou... aí com o passar dos anos, cada país foi adotando uma identidade. Então, nos países da América Latina, o movimento era conhecido como Vida Estudantil. Aqui no Brasil, Alfa e Ômega. E, recentemente, viu-se a necessidade de consolidar mesmo. Porque, principalmente com essa questão dos intercâmbios, às vezes um estudante ele ia para um outro país, queria viver o que ele estava vivendo no país dele, mas beleza. Vida estudantil, eu quero viver o Alfa e Ômega. Então, começou lá nos Estados Unidos, né? O pessoal começou a chamar de CRU, porque tem mais essa ideia do inglês de galera. Crew, né? True. E aí veio que Tá. padronizou todo mundo. Sabe quando veio pro português? Nós somos o único país que isso tem um significado pra gente. Entendi. Agora, Mas porque agora faz sentido, né? Agora faz sentido. Mas foi nesse contexto, assim. Entendi. Quando a gente explica assim desse termo, né, dos Estados Unidos americanos, desse crew, né, assim, de galera, faz mais sentido. Mas sempre a gente ouve a mesma piada. Cru, vai ficar assado cru. Sempre! Então, né? Ainda tá cru. Ai, Deus. Mas a piada é boa. É raro, mas acontece muito, verdade. Você tava falando sobre as frentes, né, da CRU. Você falou que tem o CRU Campus, né? Que vocês Sim. fazem parte, não é isso? Isso. Que é o específico para universitários. Aí dentro desse campus é o que tem o Sudeste, Rio, é isso, né? Isso, exatamente. É como se fosse né, o Ministério Universitário, né? E vocês fazem parte do Sudeste, não é isso? Sudeste, como é que é? É, porque assim, a gente tem a CRU Campus, que é um movimento nacional com todos esses estudantes que compõem. E aí, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Né? Desde sempre. Bíblico desde sempre. Desde sempre. Sempre vai faltar trabalhadores. É. Então a gente tem equipe de missionários para algumas regiões. Então a gente tem equipe Sul, equipe Sudeste, equipe Nordeste e tem equipe São Paulo, obrigada. E tem uma equipe Elo, que é a equipe de missionários que cuida do Norte e Centro-Oeste, porque a gente ainda não tem ainda missionários suficientes para ter uma equipe de missionários para cada região ainda. E a gente faz parte da CRU Sudeste, que é Rio, Minas e Espírito Santo, exceto São Paulo.
Não porque eles falam bolacha, mas... O que cá pra nós está errado. Vale ressaltar que está errado. Está errado. Porque quando você olha no pacote, não tem escrito exatamente. bolacha. É biscoito. Não é nada pessoal. É só ler o pacote. Só ler o pacote, exatamente. Não é nada pessoal, entendeu? Mas Obedeça o fabricante. é isso, né? A gente tá errado de chamar gente aquele acabou de- biscoito amarelo de biscoito, porque tá escrito no pacote salgadinho. Isso é Eu verdade. assumo. Tudo mas bem. a raiz eles chamam de quê? De salgadinho? De salgadinho, Salgadinho, não é. biscoito. Essa aí eu não sabia. Então, Salgadinho. vamos combinar. Vocês estão certos. No salgadinho a gente A chama gente de biscoito. tá- Amém? Pronto. Amém. Pronto. Vamos lá, toca o barco. Mas exatamente por uma questão das universidades, assim, de número mesmo, né? Assim, São Paulo, hoje, o total de universitários, de estudantes, em São Paulo, compreende o que tem Rio, Minas e Espírito Santo juntos. Caraca. Então, hoje, né, tem a necessidade mesmo de ter uma equipe só para o estado de São Paulo. E aí tem a nossa equipe, que é a Cruz Sudeste, que acompanha Rio, Minas e Espírito Santo, sendo o Rio um dos movimentos mais antigos da nossa região, né? Tem mais de 30 anos, que foi em 93, vai fazer 31 agora. Então, E aí na Cru Rio a gente tem o privilégio de ter uma equipe de estudantes que a Evelyn lidera, que cuida de toda a região. Então isso é muito importante você ter, porque na Cru a gente fala muito sobre movimento dirigido por estudantes. Por mais que eu tenha vivência universitária e possa estar ali aconselhando os estudantes, é outro impacto do estudante alcançando outro estudante. Sim. Então a gente tenta equipar esses estudantes, né? Nosso papel como missionários é equipar esses estudantes para eles poderem exercer a liderança e acompanhar o próprio movimento das universidades. E a Evelyn faz isso de forma excelente, excepcional. Então ela tem acompanhado todo o movimento no estado do Rio de Janeiro. Aí. uma benção. Muito bom. Aí, acho que é a pergunta que não quer calar, né? Como que vocês têm sentido dentro dos campos universitários, né, esse desafio? Porque a gente tem, né, acompanhado, né, e tem ouvido muitos desafios de universitários, tal, que cada vez mais as portas estão fechando, né, pro evangelho, para falar. Só o fato de você levantar a bandeira, de você se posicionar e tal, existe realmente uma pressão muito grande. Como que vocês têm sentido isso na vida, né, universitária? Você quer? Posso começar? Assim, realmente, de fato, assim, né? Tem igrejas até que falam orientam até seus jovens membros a não irem para a universidade, Então. o que é polêmico, né, gente? Jovens, estudem. Ele falou para falar aqui nessa câmera, jovens, estudem. Estudem. Pode falar aqui, ó. Vão para a universidade. E assim, porque a igreja, ela precisa muito de profissionais que estão, e as universidades precisam de verdadeiramente cristãos, né? E aí, dentro da universidade, tem esse susto, né? Quando as pessoas falam, principalmente a universidade pública. Então, o que eu tenho de experiência, assim, foi algo que me surpreendeu muito. Porque, obviamente, né, gente, tem a parte, né, que não deixa, que você precisa ali, tem preconceitos, óbvio, isso tem em todo lugar. E não é só na universidade, não é só a universidade que jaz do maligno, é o mundo todo, né? Não é só a universidade, mas é o mundo todo jaz do maligno, né? Vale ressaltar. Mas assim, a minha experiência, eu conheço a Cru desde 2017, tem sido muito boa, assim, e aberta, porque a gente chega lá no campo. Eu acho que todas as vezes que eu tive oportunidade de falar de Jesus dentro do campo universitário, eu nunca fui rejeitada, assim. Nunca ninguém me tratou mal. Pelo menos eu nunca tive essa experiência. Não sei a Tamires se já teve essa experiência. Porque se você chegar com educação, se você falar ali, né, fazer o simples, você consegue, né? E também, assim, uma coisa que é muito bom refletir sobre, você está firmado em Deus,
né? E saber que você ali dentro, igual a gente estava conversando antes, quando você vai para a universidade, ali também faz parte do seu ministério. Dentro da universidade, você também é um cristão. E aí você vai ali e exerce isso. Assim, eu já ouvi muitas vezes falar assim, caramba, Evelyn, dentro da universidade, eu nunca imaginei que eu teria uma amiga crente. E você você me apresentou. E uma coisa que eu aprendi muito com a Cru, que é que todos os estudantes conheçam um crente verdadeiro, né? Será que esse estudante, esse crente que está indo para a universidade é um crente verdadeiro? Eu quero ser esse crente verdadeiro dentro da universidade. Então, eu já tive conversas com pessoas que falaram assim, caramba, eu vejo fulano de tal, que só quer dinheiro, fulano, pastor tal. Aí eu falo, olha, o verdadeiro cristão é assim, é assado, então dá essa abertura. Então, a minha experiência tem sido as melhores possíveis, assim, dentro da universidade. A gente tem algumas lutas, assim? Tem, obviamente, né? Recentemente, a gente queria fazer um café grátis na universidade, né? Na UERJ, e a gente não podia, a gente tinha que pedir permissão para botar uma mesa. Antigamente a gente podia, e agora a gente não pode mais botar uma mesa, porque tem pessoas que falam, mas por que vocês podem e a gente não? Na verdade, todo mundo pode. Qualquer religião que quiser pode fazer o que quiser, né? Só que a gente tomou essa iniciativa de fazer. Então, tem problemas como em todo lugar. Mas também não é esse bicho de 7 cabeças aí que as pessoas falam, não. A diferença é quando a gente age com graça, né? Com graça, sem querer partir pra briga, né? Tem gente que quer partir pra briga e tal, e realmente acaba perdendo não só a razão, né? Perdendo todas as oportunidades. Ou então você querer obrigar o outro a exercer, né? Porque quem convence é Deus, é o Espírito Santo. Exato. Então, se você chegar lá e falar, ou então a pessoa olhar pra você e ver o seu comportamento, e você, numa brechinha, você chegar lá e falar assim, poxa, vamos orar aqui. Ou então alguém pede, já me pediram muitas vezes, você pode orar por mim, Evelyn? Ou então, você pode falar um pouco da sua fé pra mim hoje? Tá, mas aí eu falo, você também pode falar um pouco da sua? Porque aí também eu não vou chegar e vou falar assim, não, ó, só eu que vou falar da minha. Não, já teve gente, eu sou... né, cara? Compartilhar a vida, né? Exatamente, então, e eu acredito nisso. Aí eu vou chegar. Se eu dar abertura pro outro falar, eu vou ter abertura também. Sim. Então são estratégias, né? E é uma coisa que a Nauzira, ela fala naquele livro dela. Quem? A Nauzira Nascimento. A Nauzira Nascimento. Quem é a Nauzira Nascimento? É uma missionária da Junta. Uma grande referência. Né? Sim. Muito bom. Ela tem um livro, Evangelização ou Colonização. E aí ela fala muito nesse livro sobre como que a missão ela passa pelo ouvir. Sim. E é muito importante isso quando a gente fala sobre evangelização. Porque às vezes a gente fica nessa questão de falar que a gente não ouve. E aqui no Rio, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito é que a maior parte das pessoas, quando elas chegam na universidade, elas já tiveram contato em alguma instância no evangelho, seja através de família, de um vizinho. Elas não estão assim, nunca fui exposta ao evangelho. Elas foram expostas de algum sentido. Mas, de algum momento da caminhada, elas tiveram alguma decepção, uma coisa que acabou possibilitando esse afastamento. E eu percebo muito que dentro da universidade, às vezes a gente, quanto cristãos, a gente está mais... a gente tem mais barreiras para compartilhar o evangelho do que as pessoas estão para ouvir. Porque quando eu compartilho, as pessoas falam assim, nossa, muito obrigado, eu precisava ouvir isso hoje. Sim. Mas naquele dia... é mais com a gente. Exatamente. As concepções, às vezes a gente fica com medo do outro ser rejeitado. O que o fulano vai achar de mim se eu compartilhar isso com o outro? Na minha época da graduação, eu tinha um apelido que eu achava engraçado, que o pessoal me chamava de... Amir, você é a nossa cristã fundamentalista favorita. Isso é bom. Muito bom. Assim, não me identificava em nenhuma das categorias existentes. Mas eu achei... Uma nova aba. Eu vi uma nova aba ali. Mas era interessante exatamente porque o fato de... O Kevin falou, o fato de eu tomar café, né? Sentar à mesa com aquelas pessoas...
ouvir suas histórias, poder falar, né, o evangelho que a gente fala muito na igreja mesmo, de vida na vida, isso fazia com que as pessoas vissem um Jesus acessível. Acho que é isso, assim, no fim das contas. Exatamente. Cara, isso é muito legal, porque assim, o estereótipo que o cristão tem é de ser alguém chato, que se recluso, né, na sua própria existência, na sua própria vida, e não se abre, né, para os outros terem acesso para essa troca, para essa vida. Não, é isso aqui, é isso aqui. Exato. Porque o outro também ser tem crente ser santo, é ser separado. Então você se isola. Separado. Você separa, você se isola, né? Isso fica lá, colocado na abinha normal, né? O crente é chato, entendeu? E a gente... as pessoas não têm acesso a gente. As pessoas têm dúvida. As pessoas têm seus dilemas, entendeu? As pessoas têm as suas percepções. E às vezes as percepções não são as percepções corretas. O cristão que ela teve acesso é um cristão chato. É um cristão que não conhece o evangelho, que não conhece Jesus. Ou teve ali o seu ensino corrompido, né? E é isso que às vezes as pessoas têm um contato. Não tem um contato, como você falou, né? Do cristão verdadeiro. O cristão que é semelhante a Jesus. E tem aquela coisa também, né? Tem muitos que não sabem ouvir aquilo que você falou, né? Não sabem ouvir, não estão abertos também a ouvir com graça, né? E se escandalizam, né, com os absurdos do mundo. Tipo assim, peraí, gente, mas o que se esperar de alguém que não conhece a Cristo? Exatamente. É exatamente isso que a gente vê, né? E no meio acadêmico, na universidade, realmente muitas coisas acontecem, né? E as pessoas ficam naquele desespero. É exatamente, porque eles não têm Cristo, eles não conhecem Jesus. Então vamos lá, vamos caminhar juntos, vamos mostrar a verdade para eles. Então, como a gente, infelizmente, vive, né? Eu cresci numa cultura evangélica onde estar no nosso gueto, né, viver o evangelho dentro da igreja é muito fácil. A gente estava comentando sobre isso, né, um pouco antes no café, né? Viver o evangelho dentro da igreja, de fato, é muito fácil. E é o nosso meio, cômodo, né? É cômodo, é acolhedor e tal. Aí quando realmente te encara, né, um meio acadêmico, né, meio de trabalho, né? Vai para o mercado de trabalho, tem muitos desafios, né? E como continuar demonstrando Cristo, né? A vida de adoração, a vida, né, caminhada com Cristo, nesse meio é que realmente faz toda a diferença. Por isso que, assim, eu gosto muito, né? Me faz sempre pensar muito a oração de Jesus, né? Ali em João 17. Pai, não peço que tires do mundo, né? Mas livra-os do mal, livra-os do maligno. Mas eles não são do mundo como eu também não sou, mas não peço que tire eles do mundo, não. Só livra eles do maligno. E essa postura que a gente tem que ter. Realmente, eu não sou do mundo, mas eu preciso estar aqui para refletir Cristo, né? Pregação de domingo. Piada interna. Não, é verdade. E assim, eu queria conversar um pouco sobre vocês. Primeiro, perguntar como é que vocês conheceram a Cru, né? Se vocês já conheceram lá na universidade, você começou a andar, a Evelyn começou a andar com a Tamires, não foi isso? Foi você que abordou ela? Não. Como é que foi? Não, então fala pra gente como é que vocês conheceram a Cru, porque a gente vai entrar nessa questão da igreja, né? Quero falar sobre essa percepção que a igreja tem, né, da universidade. Você falou um pouco sobre as polêmicas e tudo mais. Mas tem muito a ver com a nossa base, né? Que é aquilo que a gente ouve. Mas antes, queria ouvir de vocês como vocês conheceram a Cru. Calma, um de cada vez. Então, eu conheci a Cru assim quando eu entrei na UERJ. Assim. Quando eu fui fazer a minha pré-matrícula, a gente tem várias ações, né, que a gente faz. E uma delas é recepção de calouros. E aí, quando eu fui lá fazer a minha pré-matrícula, tinha um grupo da Cru distribuindo um kitzinho, um saquinho que dentro tinha manual de sobrevivente do calouro. Que aí ali tinha da UERJ, aonde é o bandejão, como você faz sua carteirinha. Você sabia que na UERJ tem academia? Você sabia que a biblioteca de psicologia é no 12? Não sei o que é tal lugar. Então tinha aquele manual. O sonho de todo calouro. Exatamente, gente, eu achei isso incrível.
E aí, né, aí esse aluno foi lá, e esse cruense, né, chegou lá pra mim, me deu. E aí eu fui e falei, caramba, que legal. Aí ele falou assim, mas a gente é do movimento cristão e tal. Eu falei, poxa, que maneiro, eu também sou cristã. Ah, é mesmo? Pegou meu número e conversou comigo sobre o movimento, né, a CRU UERJ. E eu entrei no grupo. E aí, quando eu entrei na UERJ, eu fiz a minha pré-matrícula, depois fiz minha matrícula, só que eu não estudei, porque eu peguei a maior greve que teve na UERJ. Que foram... Premiada, né? Então... Eleita. Você foi eleita porque eu peguei pandemia e greve. Então, super eleita. Eu entrei um ano, saí 7 anos depois. Mas, gente, a UERJ, ela vale a pena. Mas aí meus primeiros amigos da universidade foram da CRU. Porque durante eu nem comecei a ter aula, mas durante a greve, eles combinaram, assim, jogaram lá no grupo que ia ir no cinema, ver alguma coisa. Só que eles tinham um grupinho de amigos, mas jogaram lá na CRU pra ser educado, né? E aí eu falei, cara, eu vou. Não era um evento, assim, de nada, não era nada. Eu vou. Nunca vi ninguém, mas eu vou. E aí eu falei, tá, tô aqui na greve mesmo. E aí eu apareci lá, né, no cinema. Do nada, assim, ó. Com a cara e com a coragem. Geralmente eu não sou tão assim, ó. Com a cara e com a coragem, cheguei lá, e aí, gente? Aí todo mundo olhou assim, ó. Eu sou a Evelyn, eu entrei no grupo, tipo, ontem. Mas aí depois eles me zoaram pra caramba. Evelyn, tu foi muito corajosa de chegar lá. E aí eu comecei a fazer amizade, aí eu descobri que um dos membros, o Tião, ele era da Wesleyana também, que eu faço parte da Wesleyana. Aí eu lembrei que eu já tinha conhecido ele, criança, adolescente, sei lá. E aí os meus primeiros amigos, né, foram o Tião, o Dinho, o Jael, esse pessoal aí. E aí eu comecei assim, aí eu falo, os meus primeiros amigos da UERJ foram da CRU, não foram nem da psicologia. Muito bom, e foi que já começou a me acolher, entendeu? Muito bom. E aí, Tamires? Minha história foi um pouco diferente. Eu conheci a CRU em 2014. Eu entrei na história em 2013 e não sabia da existência de um grupo cristão quando eu entrei na universidade. Eu sempre ouvia muitas histórias que as pessoas, quando entravam na universidade, elas se desviavam. Então, foram os alertas que eu recebi. Olha, cuidado. Não, História, então, só de história, cuidado com as ideologias. Então, eu fiquei muito receosa, assim, no início, mas é da minha personalidade conviver e me relacionar com pessoas. Então, meus primeiros amigos eram as pessoas da minha turma que não eram cristãs. Mas eu lembro que teve uma aula específica que me confrontou muito, assim. Eu não digo que eu tive uma crise de fé, eu tive mais, acho que uma crise de valores, assim, porque eu ainda estava acreditando, assim, em Deus, mas todos os valores que eu fui criada, estava preservando ali, né, na minha bolha de sobrevivência, minha bolha gospel, estavam sendo confrontados. Sim. Então, quando eu lembro que eu saí teve uma aula específica que a professora falou que Deus era um Pokémon, que para cada tempo da história você vai ter um tipo de Deus se manifestando, assim. E assim, só abrindo um parênteses, e quando você olha, cara, faz sentido. Não, é verdade. Porque quando você olha de alguém que estudou a história e mostra os fatos e mostra os acontecimentos, cara, faz sentido. Exatamente. A Bíblia fala que Deus não muda, mas como assim? Faz sentido. Pois é. E quem não tá firme, realmente, exato. Peraí. Não, aquilo ali eu acho que foi a gota, assim, de toda a crise que eu já estava vivendo ao longo daquele semestre. E eu falei assim, Deus, eu saí daquela aula conversando com Deus, assim, sozinha. Eu falei assim, Deus, não é possível que eu seja a única pessoa cristã nessa universidade. Vou sair desse curso, porque senão eu vou me desviar. E eu comecei orando com Deus. E aí eu tava indo pro bandejão e aí tinha um cartaz no bandejão da UF, lá no Gragoatá, que ele fica bem na entrada, que ele tava escrito assim, e se você não fosse o único cristão na universidade?
Caraca! Arrepiou aí, né? Sentiu arrepio. Acho que até você se arrepiou. Na moral. Acho que até Só quem é pentecostal agora entende. Não, agora você tem que dar um glória aí. Você tem que dar um glória. Se você der glória, de pé. não é possível você não dar um glória agora. E o outro cartaz era: e se fé e ciência não fosse algo tão distante. E dentro desse cartaz estava lá o contato do grupo do Facebook. Do movimento, né, da CRU na minha universidade. E na hora que eu vi assim, gente, quem são essas pessoas? Preciso conhecê-los. Aí eu lembro que eu peguei o contato, e a primeira reunião que eu participei já foi uma reunião que as pessoas, um encontro de evangelismo no Valonguinho, que as pessoas estavam indo para evangelizar. E foi muito interessante, assim, né, essa experiência. Então, aí, desde então, foi uma caminhada mesmo, assim. Eu digo que a universidade foi o lugar que eu cresci no meu relacionamento com Deus. E eu pude conhecer Deus mais de perto. E foi, assim, um divisor de águas mesmo, assim, na minha caminhada com Deus. Assim. Sim, na universidade que eu aprendi, de fato, o que era missão e evangelismo. Foi lá, assim. Antes disso, eu falava, Deus me livre, não quero. E aí eu aprendi que não, se você é cristão, você é um evangelista. Você tem que cumprir, né, a grande comissão. Então, foi lá que eu aprendi. E é incrível isso, né? Quando a pessoa fala, não, você vai na universidade, você pode desviar. Ok, teve as suas crises, e ela que já tinha algo dentro dela, né, assim, enraizado, o que ela fez? Foi procurar. Sim. E aí aumentou a fé dela dentro da universidade. E a minha também. A minha aumentou, a minha visão, né, de missão, de evangelismo, só aumentou, meu amor por isso cresceu, assim. Por isso que o discipulado é tão Glória a importante, Deus. né? Glória a Deus, é verdade. Não, por isso que o discipulado é tão importante, né? Porque assim, você faz o discipulado, né? Firma a sua fé para quando você realmente está nesses ambientes, está mesmo lidando com essas crises, não. Essa crise vai me ajudar a crescer, né? A fortalecer a minha fé. Sim. É o contrário, né? Não, é legal, né? Porque, assim, é importante ouvir elas falando sobre esse ingresso na CRU, né? Porque, como a Evelyn falou, a universidade, né, é um local complicado. Cara, o mundo é hostil, entendeu? Aí a gente falando sobre as polêmicas, se for pra universidade você vai se desviar. Tem gente que se desvia trabalhando em hospital, entendeu? Trabalhando em casa de festa, como músico, entendeu? Na igreja, a gente se desvia na igreja, cara. Entendeu? O mundo, ele é um ambiente hostil, né? Mas falando um pouco sobre esse ambiente acadêmico, a gente tava conversando com o Zé Carlos, né? E eu perguntei pra ele tava conversando sobre essa questão de fé e ciência, ele tava falando, cara, a gente precisa de PhDs cristãos, entendeu? A gente precisa da galera fazendo ciência, entendeu? Os cristãos fazendo ciência. Por que a gente só tem ateu, sabe? Por que a gente só tem os agnósticos fazendo ciência, sabe? Por que eles estão controlando isso, né? E eu tava questionando ele falou, cara, é porque a igreja, ela não soube lidar, né? Quando a teoria da evolução ela foi lançada, e veio bater de frente, porque até então a igreja dominava criacionismo, e veio Darwin e falou, isso aqui não é bem isso não, né? E a igreja começou a recuar, aí chega nesse ponto que a gente tem hoje, cara. A universidade é um ambiente hostil. Então é melhor a gente não mandar os nossos jovens porque eles podem desviar. Quando na verdade tem que ser o contrário. Não, vamos preparar os nossos soldados, né, pra ir lá e falar sobre Jesus. Até porque a história da igreja, quando a gente pega a história da reforma, ela começou numa universidade. Exatamente. As maiores, né, são escolas de paz. Não sei se você sabe, mas as maiores escolas dos Estados Unidos foram feitas para ensinar pastores, né? Ensinar teologia. John Wesley, ele criou um clube santo, que era um grupo que estudava, né, na universidade lá da Inglaterra sobre... Fazia tipo a CRU, assim, né? Um grupo lá, e eu acho isso muito legal, como desde sempre já esteve. Sim. Então, esses grandes teólogos aí, né? Verdade. O movimento também de mobilização missionária, né, durante anos, foram dentro da universidade, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Hudson Taylor mesmo, quando ele voltava da China e ia para a Inglaterra, para o Reino Unido, ele mobilizava exatamente nas universidades.
né? Então, realmente, é um local, né? É um campo realmente fértil. Exatamente. Um campo missionário que, assim, está branco, né? Para começar a colheita, né? Então, você, jovem gafanhoto, que está aí pensando se vai na universidade ou não, se prepare. Conheça o cristianismo, né? Conheça o Deus que você serve e vai, porque a gente precisa de missionários, né? Vocês estavam testemunhando sobre essa dificuldade, né? De trabalhadores, né? Desde sempre. Cara, e ouvindo vocês falando, gente, faz todo sentido, porque assim, a gama de profissionais graduados, né? Sai das universidades, sabe? Então você imagina se você tem médicos cristãos, advogados, né? Você tem a galera de ciências políticas saindo ali crendo em Deus. Não, eu vou lá testemunhar Jesus. Cara, a gente ia mudar o mundo, sabe? Mas a gente para nesses pontos, né? E como a igreja, ela deixou de atacar e passou a se defender. E quantos cristãos estão nas universidades, né, e estão perdendo essas oportunidades. Exatamente, né? eu falo sobre esse ponto, gente, isso aí. Se na sua universidade não tem a CRU, não tem representante, entre em contato com eles, né? Ó, eu abri aqui, né, só para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver rapidinho aqui. Deixa eu sair aqui. Eu abri o site da CRU. É um site muito bom. É um site muito legal. Ó, por que você não tá querendo abrir? Vai sim. Aqui, ó, o site da CRU. A gente vai deixar o link lá na descrição. Então tem aqui, né, o que eles fazem, o que eles creem, a história e tal. Tem também aqui, ó, ferramentas muito legais de discipulado, né? Aqui ministérios. Fala aqui das oportunidades, ó, projetos missionários e tal. Cuidado do missionário, congressos. Então, assim, vai lá no site, né? Conheçam lá. Com certeza aqui no site também tem como você entrar em contato. E não só isso, pode entrar também no Instagram, né? Tem aqui CRU Rio, a CRU também Sudeste, tem também o perfil lá. E o que? Eu não tô seguindo o CRU Rio, tô seguindo o CRU Sudeste, mas não Rio. Se você for no site, se você não for no site da CRU Campus, se botar CRU Campus Recursos, lá tem vários. Tem um site que é a cru.org e tem a CRU Campus. CRU Campus. Que aí esse daí, ó, uma comunidade acolhedora de estudantes, esse é do CRU Campus Universitário, né? Uhum. Aí tem vários estudos também, olha aí, ó, que ajudam, ó, nos nossos recursos. Aí nesse site você vai ver os recursos que a gente usa, as ferramentas legal, e apresenta também quem nós somos. Aqui, ó, perspectiva, tem o Conecta é muito legal o material. Tem. Esse aplicativo, gente, é muito bom para evangelizar, muito olha bom. Aí, ó. Então, gente, ó, gente, vai ferramentas lá. maravilhosas, cara. Tá vendo só quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa, quanto recurso, né? Muito bom, muito bom. E você, né, que teve essa oportunidade, diferente da nossa irmã Tamires, né, que chegou aí não sabendo. Isso é muito comum, né, cara? Porque, assim, tem uns crentes, eles vão pra universidade, entendeu? Não tem jeito, né? E às vezes não tem primeiro que não tem uma base, né, cristã, no que diz respeito a você saber as razões da sua fé, isso é importante, né? Um trabalho, assim, bem específico de apologética, né? E tudo mais. E fora que lá, já estando lá, você não sabe para onde ir, né? E aí a sua fé, ela conflita, né? Você não tem com quem conversar, você não tem com quem tirar dúvidas. Às vezes a igreja que você faz parte, ela tá meio alheia a essas coisas que estão acontecendo, né? E foi como a Evelyn falou, cara, não tem como a gente ser cristão e não ser um evangelista, não ser um missionário, porque Deus chamou a gente para isso, né? Para fazer discípulos, para pregar a todas as nações. E Deus, assim, levantou esse ministério maravilhoso da CRU para ser bênção na vida dos universitários, não só dos universitários, né? E mesmo que você, de repente, não sinta, né? Se alguém... não, mas eu não me sinto um evangelista, não sei como fazer. Gente, caminha, né? Caminha junto, né? Esteja junto, que isso daí também facilita bastante. Uma coisa que seria interessante, né? Importante a gente explicar para o pessoal de casa, por que movimento?
né? Porque às vezes a gente fala muito sobre missão, agência missionária, e não fala, não, a CRU é um movimento, né? Explica ao pessoal o que é um movimento. Então, movimento vai exatamente da ideia de que Deus ele já está agindo na universidade antes da gente chegar. Sim. Então, quando a gente fala sobre movimentos espirituais, né, na universidade, é entender que Deus ele já está agindo naquela universidade muito antes de chegar lá, Evelyn, Adamires, porque Deus Deus que é o dono da missão, ele já está em movimento. Amém. Então, por isso que nós somos um movimento cristão mesmo, assim. Estamos seguindo esse movimento de Deus no campus universitário. E a gente vai formando novos líderes, né? Por exemplo, quando eu liderava, hoje eu lidero a equipe Rio, mas eu já fui líder do campus da UERJ. E aí, quando eu entrei, a gente já pensa em formar novos líderes, porque a gente vai passar por lá. Sim. A gente vai terminar a universidade. Nosso intuito não é ficar lá, então é também no movimento, né? Então, vamos preparar novos líderes. Depois a outra prepara também, e assim vai indo, né? Sim. E essa questão, né, da multiplicação de liderança, né, que ela sempre vai acontecendo, ela perpassa muito no discipulado, né? A gente vê muito como que o discipulado ele é uma etapa muito importante, porque a gente tem o nosso DNA, que é ganhar, edificar e enviar. Então, ganhar, ele foca na questão do evangelismo, edificar o discipulado, o envio entra nessa questão, né, de servirmos em todos os setores onde Deus está te chamando. Mas o edificar, ele é a nossa, exatamente aonde a gente vai poder. Tipo, se você está ali discipulando, você vai sair com o seu pequeno grupo para evangelizar. Se você está ali discipulando, você vai estar formando uma nova liderança. Então, quanto que o discipulado, eu vejo hoje, uma carência mesmo, né, de não somente do nosso movimento, né, mas de todo o contexto, né, cristão, assim. Então, a gente precisa realmente investir em discipulado. E até recentemente a gente estava na nossa equipe analisando alguns dados da nossa região. Então, por exemplo, a gente tem 422 estudantes envolvidos hoje na CRU Sudeste, como um todo. E desses 422, só 84 estão sendo discipulados. Olha só. E, e aí, desses 84, 17 são novos cristãos. Então, é interessante ver, assim, cara, o quão seria benéfico, né? Eu tô falando, assim, né, do que a gente está, né? Mas isso pode também ser realidade, né, de algumas igrejas. Mas quanto benéfico seria se todo mundo estivesse envolvido de fato nessa dinâmica, né? De servir um ao outro na cultura do discipulado. Sim. Porque às vezes a gente fica nessa cultura do consumo, de só querer ser servido. E o discipulado é você caminhar com outras pessoas num ambiente de confiança, de vulnerabilidade e aprender a ser mais parecido com Cristo. Né? Não deixar de gastar os seus recursos, né? Não só dinheiro, mas tempo, ânimo, né? E como isso é importante na caminhada, né? Porque isso vai muito contra o fluxo do mundo. Hoje as pessoas pensam em si, né? O evangelho ele vem pra gente pensar no outro, né? Então se doar é importante, como nossas irmãs têm se doado, né? Conta pra gente, assim, a vivência, o dia a dia. Né? Como é que é esse movimento, como é que é feito? Acontece? Você falou sobre pequenos grupos, você falou sobre evangelismo, mas no dia a dia como é que é feito? Vocês têm grupos que se reúnem semanalmente? Como é que é? E como lidar isso com a igreja? Todo mundo tem igreja local? Com as aulas. Vale isso. Você vai pra universidade. Ele esqueceu das aulas. Não, eu tô aqui, papo. Tem aula, já dá pra matar aula, não. Não mate aula, gente. Claro. Eu esqueci das aulas, cara. Já pensando em igreja, já pensando em culto, em programação. Pequei, confesso. Muito crente. Depende da universidade que você tá. Por exemplo, a UFRJ tem o horário da UFRJ, a UERJ tem o horário da UERJ, a Unigran-Rio tem o horário da Unigran-Rio. Cada um tem o seu horário. Porque é tipo assim, tem a CRU Sudeste, que tem a equipe de missionários. Depois vem a CRU Rio. Aí tem a CRU Rio, né, que tem a nossa equipe dos estudantes e tudo mais. E da equipe Rio vai saindo, né, líderes que lideram cada universidade. Mas dentro da universidade tem vários campos. Por exemplo, a UF é muito grande. Sim. Então tem uma Praia Vermelha, tem Graguatá,
Tem vários. Aí, por exemplo, tem reuniões que tem horários do Graguatá, tem horários da Praia Vermelha, e isso você vai conhecendo no Instagram de cada universidade. Aí, no começo do semestre, às vezes faz uma pesquisa, né, de horários. E aí tem aqueles líderes da universidade. Eu sempre falo mais da UERJ porque foi mais minha vivência. E aí, por exemplo, fez ali a pesquisa, os líderes da UERJ, hoje são 3, eles conversam entre si, ó, eu posso tal dia, tal dia, tal dia. Vamos lançar isso pro grupo? Vamos. E aí tem QG, que quebra-gelo, que é uma reunião mais aberta, né, para todo mundo. Aí, geralmente, são em horários assim, meio-dia, que é um horário de intervalo, às vezes do almoço e tudo mais. Ou 5 horas, 5h30, que já é lá aquele finalzinho e que também, né, acolhe estudantes da noite e da tarde. E aí, tem pequenos grupos, que aí é um grupo menor. Por exemplo, eu tô aqui e vou me disponibilizar para discipular um pequeno grupo de 5 meninas. E aí eu vou fazer o meu horário com elas. A gente se encontra na universidade e tudo mais. O QG já é grande, maior. Então todo mundo vai. Só que tem esses horários assim. Aí dura mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Aí tem estudo da palavra, oração. Aí tem vezes que tem um louvor ou não. Isso depende, né? Depende de quem está na frente. A gente tem, vamos lá, QG, pequeno grupo, reunião de oração, em algumas... Vamos supor que hoje vai ter, toda terça-feira, meio-dia, tem QG. Mas, gente, hoje vamos fazer uma reunião de oração? Vamos, então a gente faz uma reunião de oração, lê a palavra, aí fala assim, vamos estar orando por isso. E separa lá, ora, depois lê de novo, conversa, depois ora de novo. Mais o quê? No dia a dia. Aí a gente tem esse do... acolhimento, né, de calouros, que é sempre no começo do semestre, que aí a gente vai para fazer recepção de calouros. E aí também cada universidade tem a sua estratégia. A UFRJ, eles fazem um tour pela UFRJ, eu acho muito legal. E aí eles vai lá e anda, porque a UFRJ é muito grande, então vai apresentando cada coisa. Então isso dura um tempo, né? A UERJ faz um café grátis, a Rural também faz café grátis. E a gente apresenta a CRU, né, para essas novas pessoas. E às vezes a gente bota um abraço grátis, posso orar por você. Ou então cartazes assim, parabéns, você é o gênio da família. E aí, cara, é muito engraçado. Porque as mães que vão lá levar os seus filhos para fazer matrícula sempre querem parar para tirar foto. E o filho fica, não. Vou separar um pra Marcela. Alô, Marcela, já sabe, hein? Já sabe. Vai ficar no Instagram lá, o cartazinho, gênio da família. Cara, eu adoro fazer parte disso, que eu acho muito engraçado. Muito bom. É muito bom. E aí, aí tem evangelismo também. E aí, o nosso dia a dia é assim, na semana. No QG, às vezes a pessoa vai, se pode, se não pode, não vai. Então, geralmente, tem pessoas que reclamam, né, que não tem horário que elas possam ir, mas como, às vezes, e a gente não tem tantos trabalhadores assim, pra ficar colocando 1 milhão de reunião, assim, claro. Infelizmente, né. Mas você, se for de uma universidade, pode participar em outra, visitar outra, assim, também, não tem problema nenhum. E aí a gente também faz a campanha de Setembro Amarelo. Geralmente já se tornou já algo bem que a gente Prevenção faz. ao suicídio, né? Isso. Aí esse mês, cada universidade faz na sua universidade, mas a CRU Rio também faz algo, uma ação maior. Aí esse ano a gente teve, sábado, foi uma ação lá em frente ao Museu da Manhã, que aquele Boulevard Olímpico ali, e a gente leva cartaz. Aqui, ó, né? Isso. No Instagram tem a foto. Aqui. Aí teve nesse Setembro Amarelo. Aí a gente bota cartazes, né, de posso orar por você. Eu até trouxe aqui pra vocês. Um panfleto que a gente distribui aqui, ó. Opa. Aí eu trouxe pra vocês verem depois. Aí a gente distribui esse panfleto aqui, ó, Caça ao Tesouro. E aqui a gente fez uma lista de música pra
te deixar feliz. Mas tem todo tipo de música, assim, pra deixar feliz, né? E aqui atrás fala, né, para o CVV, pra onde que pode ligar e tal. E foi uma ação muito legal, porque muita gente, assim, a gente distribuiu o balão amarelo com recadinho, versículo de encorajamento. E aí a gente separou em 2 grupos, sai para evangelizar. E a gente tá aqui, uma base para distribuir os materiais quando acabar. E você vem aqui e volta. E aí a gente tava lá, abraço grátis. Vinha muita gente, vinha e abraçava. Posso orar por você? Vinha também. Teve um rapaz que ele não é cristão, aí achou muito legal. Ele falou assim, eu posso ficar tirando foto de vocês? Aí puxou a câmera dele, a câmera profissional dele, tirou uma foto da gente, depois mandou pra gente as fotos também. E assim, a gente tem que fazer parte disso, né? Porque o Setembro Amarelo é muito importante também, né? Verdade. Prevenção ao suicídio. Eu, como psicóloga, né? Eu tenho que falar também sobre isso. E levar um pouco de esperança, né, para as pessoas, mas também encorajá-las a procurarem profissionais, porque Deus deu sabedoria para o médico, Deus deu sabedoria para o psicólogo, o psiquiatra, né, para as pessoas também procurarem essas pessoas. Mas o que a gente tem? Eu acho que além disso tudo, né, que a Evelyn comentou, na equipe Sudeste a gente tem, semanalmente, sempre tem nossas reuniões de equipe, né, para estar alinhando, para ver como que a gente pode estar fazendo isso em outras realidades, né, tipo o Espírito Santo, em Minas, Espírito Santo nem tanto, mas em Minas o movimento ainda está começando. Então a gente tem reuniões sempre com esses estudantes, online, via mídia. E também, né, eu também tenho grupos de discipulado. E aí, sobre essa questão do QG, é muito interessante o que a Evelyn falou, porque eu componho um movimento na UFRJ, no campus da reitoria, que é o campus de arquitetura e urbanismo. Antigamente foi reitoria, mas ficou um nome, todo mundo conhece como reitoria. Mas é o pessoal de arquitetura, urbanismo, belas artes cênicas. E aí eles botaram o nome da reunião deles de Janela. Porque é o mesmo formato, mas é exatamente a pausa na rotina e tem essa coisa contemplativa e tal. Tinha que ser dentro. Então, a gente sempre fala assim, né, tipo, cada movimento, né, ele vai ter suas características, ele vai ter o seu contexto cultural, não tem como... Eu sempre dou o exemplo da UF, né, que foi o meu contexto, porque no Gragoatá o pessoal mais de humanas e na Praia Vermelha são o pessoal das exatas. Então, no Gragoatá faz muito sentido você fazer um sarau. As pessoas amam. Sim. Poesia, música. Na Praia Vermelha não faz sentido. Não que as pessoas de lá não ouçam música, mas é uma abordagem que as pessoas de lá estão numa correria de estágio, lista de exercícios, estudando. Então, você também ter essa sensibilidade no campus, na universidade, de entender qual é o contexto do seu campus, assim, como ele está se comunicando. Então, você falar a mesma linguagem que eles para você poder comunicar o evangelho de fato, assim, né? Da forma que eles se compreendam. Muito legal. E, assim, conta pra gente aí, desde que vocês realmente, né, começaram a se envolver com a CRU, alguma experiência, assim, alguma história que foi realmente marcante, né? Seja num QG, num pequeno grupo, alguma ação, enfim, algo que foi realmente muito marcante. Eu sei que às vezes é difícil, né? Pelo tempo que vocês já estão envolvidos pela Cruz, selecionar um. Mas quando você lembra, assim, né? Você lembra com aquele carinho, você, caramba, olha o que Deus fez. Olha... Eu tenho um momento marcante, assim, que... A gente falou muito das nossas ações dentro de cada campus, né? Mas a gente também faz, às vezes, esporadicamente, ações nível Rio. Que, como esse Setembro Amarelo, a gente faz alguns 2 treinamentos no ano, que aí vai todos os estudantes de todas as universidades do Rio, né? Para um treinamento de evangelismo, de discipulado. E é muito legal esses treinamentos. E aí... eu participei de um projeto missionário, que aí foi nível CRU Brasil, né? Os projetos. CRU Campus, né?
projeto missionário que foi em Maringá. E lá é projeto verão, que geralmente fala. E aí é o janeiro todo. Eu falei, caraca, vou ficar janeiro todo. Aí eu, tá bom, eu vou. Aí eu peguei, fui, aí eu fui pra... Geralmente a gente levanta sustento, né, pra poder ir, porque você tem que pagar um valor, o valor da passagem e tudo mais. E chegando lá, aí eu falei, não, vou levantar sustento nada, vou não. Aí eu tenho vergonha, não sei o quê. Aí o pessoal da cruz sempre falava, não, se Deus te chamou, ele vai pagar a conta. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, levantei o sustento, fiz rifa, fiz coisa e tal. E aí, vamos supor que eu tivesse que levantar R$2.000. Eu não lembro mais o valor, mas vamos supor que era R$2.000. Aí eu levantei, aí eu ia no sábado, e aí na sexta-feira eu tava com R$1.800. Eu toda feliz, Deus, muito obrigado, R$1.800, R$200 eu consigo, tranquilamente, esses R$200 o Senhor vai me abençoar, porque eu fiz estágio, eu vou conseguir. Tá bom, só que é a nossa oração, né? E aí eu fui numa festa da minha amiga, quando eu cheguei em casa, eu tinha arrumado minha mala, fui dar boa noite pra minha mãe, falei, mãe, amanhã eu vou sair bem cedinho. E a minha mãe falou assim, Evelyn, faltou eu te ajudar, porque eu te abençoar, te ofertar na sua vida. Eu falei, poxa mãe, você já oferta na minha vida por tantas coisas, né? Não precisa. Ela, não, eu separei já desde o começo do mês, mas eu não te dei. Quando ela me deu, quanto foi? R$200. Certinho. E aí foi lá, meu Deus, mãe, você não acredita. Faltava só R$200. E aquilo foi o início, né, de que eu comecei a ter fé. Porque eu tava dependendo muito de mim. De levantar esse sustento. Porque eu sempre dependi de mim, assim, tipo, de trabalhar. Só que Deus permitiu que naquele momento eu não tivesse como pagar. Pra ele falar assim, minha filha, sou eu que faço. Você calma aí que se eu quiser você vai. E é viver por fé. E aí eu chegando lá, eu acho que Maringá foi o que mais me marcou, foi o projeto missionário. Porque eu ainda tinha muito medo de evangelismo. Eu tinha muito medo de chegar e alguém falar assim, não quero, sai daqui. E lá foi o divisor de águas, assim, pra mim. Porque a gente é imerso a treinamento e tal. E aí eu fui evangelizar com um missionário, que hoje é o diretor, o Maurício. E aí eu só fui mandada para evangelizar com um missionário. Eu falei, meu Deus do céu, esse pessoal vai me ver evangelizando e tal. E aí nesse dia eu fui evangelizar com o Maurício, um missionário que eu sou fã do Maurício, ele é muito sábio assim. E ele me ensinou uma coisa, ele falou assim, Evelyn, o evangelismo, você tem de mais importante a conexão que você vai fazer com a pessoa. Então, você vai me observar aqui agora, depois a gente evangeliza. E o Maurício sentou lá, né, perguntou, né, abordou lá o estudante, aí eu e ele, você tem um tempo, né, para fazer. E a gente usou uma ferramenta, o Conecta, e aquilo dele sentar e ele ouvir, como que você tá? Por que você escolheu esse curso? Eu fiquei parada pensando Evolucionário. assim. Eu fiquei parada pensando assim, caraca. Tipo, não era assim que eu evangelizava, não. Eu evangelizava assim no folheto. Deus te abençoe, Jesus te ama. Aí... Jesus. Aceita Jesus. Ele morreu por você. Aí eu chegava, quando eu era criança, eu gostava muito, né? Aí eu fazia perdão. Aí eu fazia competição com meus amiguinhos da igreja, né? E aí, você deu quanto? Eu dei 59. Aí outra, eu só dei 50. Te ganhei, bobão. Mas aí eu fui ver, assim... eu já fazia parte, mas eu acho que o divisor de águas foi no projeto missionário, que eu percebi o evangelismo relacional. E aí aquela menina, ela se abriu pra gente de uma tal maneira que eu nunca vi, assim. Ela falou da vida dela, dos problemas que ela passava. No final, a gente orou por ela. A gente pegou o número dela e ela recebeu, né, a palavra. Ela a gente mostrou, né, a palavra, né, ali para ela sobre Jesus, falando, né, sobre o plano da salvação. Ela não fez a oração, né, convidando, só que aí
de novo, aí o Maurício foi e falou, Evelyn, nem sempre, né, eu acho que você já aprendeu isso, mas os resultados são com Deus, né? Que aí a gente fala a frase. Vamos ver se... A frase. Olha, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de pregar o evangelho através do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Que isso? Anotaram? Anotou aí? Anotou? Cara, e eu imaginava que o resultado era eu, assim. Se a pessoa não fizesse a oração, é porque eu evangelizei mal. Cara, mas se a gente... Mano, se a gente for parar pra libertador. pensar, quem é você pra convencer alguém? Tu não é o Espírito Santo. Então, acho que Maringá foi o projeto missionário. Se você tá ouvindo, assim, quiser participar, assim, do próximo projeto, vá. Porque foi aonde abriu, assim, minha cabeça. Eu falei, eu quero fazer isso, assim. Da minha mente. Foi Maringá mesmo. Muito bom. Bom demais, Neto. Abrindo só um parênteses, né? É porque a gente tava conversando antes, né? Como a gente tá muito vidrado nos resultados, né? Com que seu esforço gere o fruto, né? E você quer ver o fruto, né? Eu tava até falando, quem disse que a gente tem que ver o fruto? A gente tem que frutificar. Sim. Agora, ver o fruto... Cara, e saber que o resultado é do Senhor, é pelo Senhor, é libertador. Sim. É muito. E é louco porque, assim, a gente crê, né? E a gente fala, a gente ensina que não, quem convence é o Espírito Santo, né? Quem convence é o Espírito Santo. Mas na hora, né? Não vamos ver... A primeira resposta negativa é crise. Aí vem a frustração. O Senhor me chamou para as nações, mas as pessoas estão rejeitando a tua palavra. Sim. E aí, Tamires? Fala comigo. E você? Nossa, olha, é difícil selecionar. Tamires é vivida, né? Quanto tempo de cru? Olha, envolvida, assim, no total, né, desde estudante, são 10 anos. Mas Caraca! como missionária, são 6 anos. Muito bom. 6 anos. Eu acho que uma experiência marcante, acho que tem a ver com essa questão da vocação mesmo, né? Porque de evangelismo sempre é uma experiência única, assim, evangelizar. Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas e entender. Mas eu lembro que essa coisa que a Evelyn falou da gente confiar em mim, às vezes a gente faz... eu me sentia muito assim em relação à minha profissão e à minha vida acadêmica. Eu sempre, né, aquela coisa, né, de idolatrar o sucesso, a idolatria do sucesso. Então, assim, eu quero ter sucesso. Então, quando eu me formar, eu vou fazer a minha pós-graduação. Não que isso seja errado, mas... Não é o fim, né? Não é o fim, assim, não me passava aquela pergunta, assim, o que Deus quer pra mim? A minha ideia era assim, quais são os planos que eu tenho e eu vou cumprir. Exatamente. E glória a Deus que frustra todos os nossos planos, assim. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. E eu lembro que, assim que eu terminei a graduação, eu continuei envolvida com a CRU no ministério, mas eu não era missionária de tempo integral. Eu estava ainda como parcial, que é uma categoria que a gente tem dentro do ministério, que é um missionário que ele dedica 20 horas para o ministério e as outras horas para a sua profissão. E eu estava nessa categoria. E eu lembro que algo que me marcou muito foi quando eu estava nesse contexto de dar aula na escola, que é a coisa que eu amo. E eu sempre falo que eu amo, porque às vezes as pessoas falam assim, você está na missão por quê? Você não gosta de dar aula? Não, assim, eu amo dar aula. É uma coisa de obediência a Deus, assim. E eu lembro que eu estava lendo um texto bíblico, que agora eu esqueci a referência, mas é um texto que diz, assim, que quando Paulo fala assim, uma coisa só eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para os que estão adiante. Quando eu li aquele texto, eu fiquei com aquela primeira parte, né? Uma coisa só eu faço. E Deus começou a trabalhar no meu coração durante 1 ano, que eu deveria fazer só uma coisa, porque eu fazia muitas coisas. Eu dava aula, eu elaborava prova, eu discipulava na universidade e tal. E Deus falou assim, Tamires, eu quero que você faça uma coisa. E eu fiquei assim, Deus, mas que coisa, né, que eu devo fazer? E eu lembro que eu vinha um processo orando, processo de aconselhamento também na igreja, até que um dia, né, faxinando o quarto... veio uma notificação de um congresso, de lembrança do Google de um congresso que eu participei em 2017 da CRU em Fortaleza. Foi o meu primeiro congresso nacional, a gente
em alguns anos, a gente tem esse congresso que reúne todos os universitários do Brasil. E é um tempo muito bom, que você literalmente percebe que você não é o único cristão e você também é capacitado, né, de mobilização para a missão de Deus. E nesse congresso, teve um momento na dinâmica do congresso que você tinha que escrever uma carta para você daqui a 10 anos, assim, né? De tudo que Deus estava falando para você naquele congresso. Como que você acha que Deus você vai viver as coisas que você vai viver com Deus daqui a 10 anos? E eu lembro que eu coloquei, assim, na minha carta, né? Uma frase que era assim, ó: agora eu sei que você está pensando seriamente em se tornar missionário de tempo integral. Mas eu espero que você não tenha medo de dar esse passo. E viva aquilo que Deus tem pra você. E eu lembro que, assim, isso foi em 2023, ano passado, né? Que eu saí da escola. E eu lembro que eu recebi essa notificação, porque eu tinha programado. Eu falei assim, gente, essa programação, eu acho que ela chegou adiantada. Chegou mesmo, né? Porque a gente não controla o tempo, né? Aquela coisa assim, né? Eu achava que isso ia viver, sei lá, em 2027. E aí, quando eu li o que eu mesmo escrevi pra mim, eu falei assim, é isso, Tamires, você não precisa ter medo. Né? Então, acho que foi algo que eu vivi com Deus, assim, e me marcou muito, porque eu vejo, assim, que a caminhada com Deus, ela é um caminho de obediência, assim. Né? E eu gosto muito como que Deus, ele é imutável, sim, mas ele chama a gente para obedecer ele, independente do contexto que a gente atue. Então, eu sempre falo assim, hoje eu estou como missionário de tempo integral. Amanhã, só Deus sabe como que eu vou estar. Mas o mais importante de todo esse processo é estar com ele, assim, né? E eu percebo muito isso, né, no evangelismo, porque eu lembro que a primeira experiência transcultural que eu tive ano passado, evangelizando lá na Colômbia e Bogotá, eu tava com muito medo por causa do idioma. Porque, né, meu portunhol era muito ratatá. Não falava muito. Pero que sí, pero que no. Um pouquinho aqui, Não tinha terminado todas as temporadas das séries que eu via. Pra me tornar fluente. O seu espanhol do rebelde. Eu tava com muito medo, né? Isso que a Evelyn falou, né? Tipo, os resultados não pertencem. E eu entrei nessa crise. Tipo, meu Deus, como que eu vou compartilhar o evangelho se eu não tenho dificuldade com o idioma? E eu lembro de orar a Deus e, cara, Deus foi tão misericordioso que quando eu abordei um estudante, né, lá na Javeriana, que era a universidade que a gente visitou lá, ele falou assim, você é brasileira? Aí eu, sim. Eu estou estudando português, você pode falar português comigo? Eita! Cara, na Se você moral. não deu glória da primeira vez, não é possível que você não deu glória Caraca, agora. cara, E tá a gente mesmo. ficou uma hora assim conversando, ele ficou muito. E foi ótimo, porque o fato de eu falar português, ele tava estudando português, isso foi um atrativo pra ele, porque ele queria treinar o português. E eu, da hora, eu falei assim, gente, realmente Deus não precisa de mim pra nada. Não precisa. Não precisa. O problema é o idioma. Calma, minha filha. Deixa que eu resolvo. Sabe, porque literalmente a gente está disponível pra fazer aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas, assim, né? Verdade. Sensacional. Muito bom. Digerindo, né? Desse jeito. Eu acho, assim, fantástico, porque como esse ambiente também é um ambiente de testemunho, né, cara? Porque mais do que perceber o que Deus ele tem feito, né, através de vocês, né, nas universidades, através da cruz, é o que Deus faz em nós, né, cara? Cara, o coração, né, de quem... Porque assim, são passos de fé, entende? A gente enfrenta as crises, a gente enfrenta as incertezas. Nosso coração, né, a gente é pecador, então, assim, o nosso coração, né, como tu me falou, é uma fábrica de ídolos e a gente acha que as coisas vão acontecer se eu tiver o idioma, se eu tiver o dinheiro, se eu tiver se eu for capacitado para isso. Só que assim, cara, o que é... Sim. O que é idioma e Deus para... Idioma e dinheiro pro Deus que criou o universo, cara. Cara, é aquela coisa, todos os recursos ele vem de Deus. E isso foi a minha crise, assim, quando eu saí da profissão. Deus me falou assim, Tamires, o salário que cai na sua conta é Deus que provisa. Exatamente. Né, que envia, né? Só vai mudar a forma, assim, hoje eu tenho uma equipe de pessoas que ofertam na minha vida. Mas... Deus, o mesmo Deus que provê através do salário é o mesmo Deus que provê através das pessoas.
é o falso engano, a falsa sensação, é a falsa sensação de que com o meu salário sou eu que estou provendo. É verdade. Né? Mas na verdade Esse é o Senhor. resultado é meu, né? É, Esse fruto é meu. É Exatamente. exatamente isso. Né, o trabalhador é digno do seu salário, inclusive o trabalho missionário. Exatamente. Né? Inclui o trabalho missionário também. Né? Maravilha. Pô, legal também você falou sobre essa viagem missionária aí, né, evangelizando a universidades fora do Brasil, né? E vocês têm assim um panorama de como é o trabalho em outros locais? Porque assim, provavelmente por ser um país bastante cristianizado, né, o Brasil, mas eu entendo que às vezes as demandas na América do Sul são maiores que aqui, né? Ou não? Com toda certeza. Porque assim, na América, assim, eu falo no contexto da América Latina e Caribe, que é onde que a gente está organizado, né, com o CRU nessas regiões. No Brasil, desses países, é um país que tem o maior, apesar de sermos poucos para a realidade do Brasil, ainda temos o maior número de missionários comparado com outros países da América Latina. Assim, tem países que só tem um missionário. Caraca. Tem países que não tem missionário. Então, a realidade, ela é desafiadora também, né, nesses contextos. Mas esse ano, por exemplo, eu tive a experiência no Chile, assim, né? Que o Chile ele tem a fama de ser o país mais secularizado da América Latina e tal. Então eu já estava assim, meu Deus, como que vai ser falar de Jesus num ambiente secularizado, da América Latina? Eu estava assim, mas foi tão tranquilo, tão natural, assim. Então eu percebo que assim, os desafios eles são muito parecidos, obviamente. Mas a questão dos trabalhadores crucial, né? É crucial, assim, né? A gente não tem pessoas suficientes, assim, né? A gente tem até pessoas cristãs... cristãs não, desculpa. Pessoas não cristãs prontas para ouvir o evangelho. Mas a gente não tem cristãos para compartilhar. Os campos estão brancos, galera. Vamos pra colheita, galera. É isso aí. Vamos pra colheita. Precisamos. Como diz o Marco Teles, né, amado Timóteo, que é o... Eu adoro esse... Sim. Ele fala, né? Na minha caminhada cristã, eu nunca vi um missionário chegar e falar assim, não, a gente tá com muita gente. Na minha caminhada cristã eu também nunca vi, né? Também não. E aí ele fala, então, Timóteo, pregue a palavra. E é isso que Deus fala pra gente, né? Pregue a palavra, vamos parar com o medo, assim, né? E eu falo isso pra mim também. Não é que eu estou aqui e falo, não tenho medo nenhum, não tenho crises nenhuma, não. Eu tenho as minhas crises pessoais, eu sei que a Tamiris também pode ter as dela. Com toda certeza. Vocês também, né? As dificuldades. Mas é isso, né? Pregue a palavra. Deus, ele vai usar a gente, assim. Sim, e não é à toa que... É interessante quando você olha, né? Jesus, quando ele ensina sobre a oração, né, ele fala, não, você peça ao Senhor, né, o que quiser, já gratos, né, como se tivessem já recebidos. Mas quando a gente olha, né, todos os ensinos de Jesus, o único pedido de oração, né, que ele compartilha com os discípulos é roguem ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então é isso que está no coração de Deus, né? Me peçam, roguem, né, clamem, né, e vão. Sim. Vão. Do caminho, Né? Isso daí realmente é uma urgência. A gente precisa encarar isso daí como uma grande urgência. Mas agora conta aí pra gente essa pulseira aí, The Four. É o que eu vi aí, vocês usando. Sim. Né? Então, essa pulseira, ela também é da CRU, assim, né? Ele ajuda a gente a comunicar o evangelho em 4 pontos, assim. Que é exatamente os pontos que a gente usa muito material de evangelismo, que são as 4 leis. Então é como se fosse uma versão... Não gosto de usar essa palavra, mas é a única palavra que vem à mente. 4 leis da For. 4 leis espirituais. Pra Isso. quem não conhece, uma ótima ferramenta aqui das fotos. A joia. Mas o DeFo ele veio exatamente para você compartilhar a mensagem, né, do evangelho em 4 pontos. Então, o coração, que é o primeiro símbolo, é exatamente a ideia, né, que Deus ele ama você e tem um plano maravilhoso para sua vida. O símbolo de dividir, né,
eu pequei, né? É quando a gente realmente aí fala da separação do homem e Deus. A cruz, que a gente fala que através de Jesus a pessoa pode experimentar, né? E aí a pergunta é exatamente esse ponto, né? Que a pessoa passa a seguir, né, a Cristo, assim, de fato. E é interessante que assim, a gente sempre tá com a pulseira, porque às vezes, até mesmo dentro da universidade, as pessoas perguntam... Sim, já me perguntaram alguma Nossa, essa pulseira aí, Defó, o que significa? Então ela meio que te convida a você evangelizar, assim. É atrativo. É um código, é um código secreto. Porque todo mundo fica assim. Então é uma maneira de você reduzir, assim, né? Não reduzir, mas de você conseguir compartilhar de forma mais simplificada o evangelho, assim, né? Então é mais uma ferramenta para você poder compartilhar. Muito bom. Porque às vezes a pessoa tá sem tempo de ter aquela conversa mais profunda. Sim. E tudo mais. E aí você já ouviu falar das 4 leis espirituais, você já ouviu falar dos pontos. E aí você só tá com a pulseirinha lá e você fala, né? Porque a gente tem algumas ferramentas. Uma das ferramentas é o DEFOR, tem as 4 leis. E o nosso próprio testemunho pessoal também é uma ferramenta, né? Sim. Não, e em Maringá mesmo, por exemplo, eu tive uma experiência que eu tava com o DEFOR e eu evangelizei uma pessoa dessa universidade que era muito estratégica, assim, ela era muito ativa, de referência, né, dentro do contexto estudantil na universidade. E aí eu virou assim, eu compartilhei, e ela, nossa, essa mensagem é tão boa, eu queria lembrar dela sempre. Aí eu fui, tirei minha pulseira e dei, assim, a pulseira. Aí passou-se um tempo, assim, veio a pandemia e tal. Durante a pandemia, ela me mandou mensagem no Instagram. Falou assim, Tamira, estava vendo aqui a pulseira. Obrigada por ter compartilhado. Toda vez que eu tô com a pulseira, eu sempre lembro daquela nossa conversa, assim. Então, é muito legal, assim, ver que, tipo, como que Deus, ele trabalha, assim, né? De diversas formas, assim. Sim, verdade. Deus não é obrigado, mas por bondade e misericórdia, ele deixa a gente ver os frutos, né, cara? Né? Deus, ele nos permite ter esses momentos aí, pô, Senhor, obrigado, né? Às vezes é um momento de crise, né? Um momento de dificuldade, que você revê e questiona muitas coisas, você vai e recebe uma mensagem, poxa, você tá lembrando aquilo que você fez aquele dia, Senhor, muito obrigado. Você vê o cartaz lá, né? Sim. Ai, Deus, que beleza. Muito bom. E tem hoje, né, não sei, na programação aí, eu sei, mês de setembro, né, Setembro Amarelo, mas do que tá vindo aí no próximo, até o final do ano, assim, tem algum convite, tem algum desafio que vocês, né, gostariam de estar fazendo pro pessoal de casa? Ó, quer começar? Pode falar. Tá. Temos, em novembro, a gente vai ter o Retiro da Cruz Sudeste. O tema do retiro é Toda Boa Obra. Então a gente vai ter algumas oficinas, né, ao longo desse retiro. Então, Toda Boa Obra entre Fortes e Fracos, com a Ana Stout. Vai ser Toda Boa Obra e a Justiça Racial, com a Ngunga, Flora Ngunga, que ela é uma angolana, desculpa. Do Projeto Agostinhas, Toda Boa Obra e a Família, então, com o Gilberley. Então, a ideia é a gente conseguir conscientizar, né, todo o corpo universitário nessa questão da boa obra mesmo, assim, né? Como que a gente pode ser conhecidos também, né, através da nossa fé, mas também através das nossas boas obras, assim. E ele vai ser em BH, né? O último foi em Vila Velha. Então, é uma ótima oportunidade de você ser mobilizado mesmo, né, para a missão de Deus, ser capacitado. A gente tem essas oficinas, de crescer na comunhão. Ele vai ser de 15 a 17 de novembro. Notem aí, gente. Isso. Tá aí, já estamos aí fechando o segundo lote. Então corram. Né? Então já estamos indo pro terceiro. Então vai ser uma oportunidade muito legal. Então, acho que de princípio... E vamos ter também o Congresso Nacional, que eu falei aqui do congresso que eu participei lá em 2017. Em Fortaleza, a gente vai ter um Congresso Nacional. Em São Paulo ano passado, Que né? teve em São Paulo ano passado. A gente vai ter em Brasília, em 2025. Então, vai ser no Corpus Christi. Então, acho que são os dois. Essas informações estão no perfil da Cruz Sudeste? Essas informações vocês conseguem encontrar no perfil da Cruz Sudeste e no perfil da Cruz Campus também. Ó, viram, gente? E tem uma informação que ainda não está, mas vai sair. Opa. Que é dia... Opa! Ih, ó. dia 19 de outubro, a gente tem um encontro universitário cristão. Que a gente fala que é o EUC. E aí, como é
antes do retiro, a gente também vai colocar tipo um pré-retiro, né? Mas, não vou pro retiro, não posso ir? Pode ir. Que é 19 de outubro, aí a gente vai botar informações de local, Legal. essas coisas assim. Porque é esse retiro e tal, a Cruz Sudeste que organiza mais. Agora, esses eventos menores, assim, que é Encontro Universitário Cristão, aí a equipe Rio que tá mais responsável, entendeu? Entendi. E uma coisa que eu esqueci, muito importante, é que em janeiro nós teremos, né, projetos missionários. A Eve falou, né, sobre o projeto missionário. Ainda não temos inscrições aí abertas, mas fique de olho assim, no Instagram, porque é uma oportunidade de você se envolver com a missão de Deus, assim mesmo. Isso é verdade, gente. Olha, ter essa vivência, ter essa experiência é sensacional, porque você começa a entender melhor, né, as necessidades, você começa a olhar o reino de Deus, né, com outro olhar, né, você ver os desafios e ver também a maneira como Deus usa, né, pode usar a sua vida, e como também você é transformado, né, a experiência, né, como elas compartilharam, né, você vê Deus agindo, né, na sua vida de uma forma muito mais profunda e intensa, né? Quando a gente está na missão, envolvida na missão, é um tratamento diferente. Isso daí, todos nós somos tratados o tempo inteiro, não é verdade? Mas quando realmente está inserido na missão de Deus, é um outro nível, vamos dizer assim. Não é que, tal, não é nível de espiritualidade, não é isso. É que a gente é tratado de uma maneira onde no dia a dia provavelmente a gente ainda não vai ser tão desafiado, por exemplo, em relação à questão da dependência, né? Como a Evelyn compartilhou, e outras áreas, né? São outras áreas que cada um, né, Deus sabe, né, onde o calo aperta, o que precisa ser podado, quais são os carrapichos que precisam ser removidos. E é claro que Deus ele utiliza muitos meios, né? Mas quando realmente a gente está na missão, né, do Senhor, é diferente. E só entende o que eu estou falando quem já passou por isso. Então vá e tenha essa experiência, tenha essa vivência. Se você quer entender realmente o que Deus está fazendo no mundo, né? O que Deus está fazendo nas universidades e tal, vai, né? Segue lá o perfil da CRU, Campus, Rio, Sudeste, todos os perfis da CRU. Né? Se você ainda não sabe exatamente onde, né, a CRU está, próximo da sua cidade, do seu estado, pesquisa, ou então entre em contato, né? Entre em contato com a Tamires, com a Evelyn, vai ter, né, o perfil delas também ali na descrição. Ou entre em contato com a gente, que a gente ajuda aí, né, a estreitar aí esse relacionamento. Não, e uma coisa que eu lembrei, eu tenho uma comunidade de oração no WhatsApp, muito bom, pelos universitários. Então, se você quer... E nessa comunidade eu semanalmente compartilho, né? Pedido de oração de universitários. Então, se você quiser entrar, né, entre em contato que eu te passo. Maravilha dessa comunidade. Na descrição do vídeo vai estar tudo isso aí. Tem um convite também, quem tiver você que está vendo, é estudante ou conhece alguém que estuda na UFRJ, terça-feira vai ter... segunda-feira vai ter um QG no CCS, que eu vou estar lá falando sobre saúde mental. Cristã e tudo mais. Aí vai ter um QG lá, meio-dia, no CCS, na UFRJ. Bom demais. A também citou, né, a Nauzira, eu lembrei de uma fala dela também, é mais ou menos... não me deixe ficar de fora, né? Não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Então, gente, vocês estão vendo quantas oportunidades? Eu tô aqui maravilhado, irmão. Não fiquem de fora. Eu tô maravilhado, porque assim, majoritariamente, né, o nosso público, além de missionários, músicos, é a galera da igreja. Sim. E assim, às vezes a gente fica nessa crise de igreja, só que assim, cara, Deus está em movimento. Você às vezes está pedindo uma resposta e tá... Cara, Deus está em movimento. O movimento dele não é só dentro da igreja. Exato. Se você não sabe o que Deus está fazendo, cara, você está equivocado aí no seu cristianismo, na sua vida cristã. Alguma coisa está errada, irmão. Porque sim, Deus está em movimento. Na universidade, campo, enfim, Deus está em movimento na história.
E a gente, como cristão, a gente precisa fazer parte disso, cara. E você E não é um pode... privilégio, né? cara, você não pode ficar fora disso. Você não pode. Então, você aí, ó, que tá acompanhando a gente, Cru, vai estar aí na descrição do nosso vídeo, tá? Se você quiser saber mais informações, a gente vai colocar aí os links também da Tamires, da Evelyn, contato, tá? Pra você, eu não sei o que tá acontecendo. Irmão, tá tudo aqui. Vai estar tudo na descrição. Se você não souber, só você não sabe. Valeu, dona Liz. Muito bom. Se você não souber, irmão, só você não sabe. Então é isso, né, gente? Muito isso, bom, gente, que alegria. muito bom, gente. Meninas, muito obrigado. Passou por estar muito rápido, né? compartilhando, não é? Muito Nada obrigado. impede da gente ter a parte 2, Não, né? mas Porque, não tem. na verdade, isso aqui é só pra... Isso não tem como, que a gente falou das viagens missionárias, das outras... Pode ficar tranquilo, vamos marcar aí outros encontros, Pode marcar. né? Pra ouvir mais de vocês aí, vai ser bom demais. Prazer ter vocês aqui, tá? Obrigado, Tamires. Prazer foi nosso, né? Obrigado, né? Isso é muito bom. Ai, Deus. Então, obrigado por compartilhar a mesa mais uma vez com a gente, tá? Quer dizer, mais uma vez, obrigado por compartilhar a mesa com a gente. Né? E você também que esteve com a gente aqui esse tempo. Obrigado. Saiba que Deus está em movimento e Deus quer que você coopere com aquilo que Ele está fazendo desde a fundação do mundo, tá bom? Não esqueça de compartilhar, de comentar esse vídeo, de curtir. Não esqueça também de ir lá no perfil da Cru Campus, Cru Rio Sudeste, né? Esqueci algum... Sudeste tá bom. Se você encontrar um, você vai encontrar o restante, né? Pro Brasil, No se você Brasil, está fora do Rio de Janeiro, se você está fora do isso aí, Sudeste, verdade. vai pro Cru Brasil que também tá tudo certo. E certamente você vai ser muito abençoado por esse movimento, por essa missão, assim como a gente foi muito abençoado. Então é isso, né? Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Até. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.